Pronto. Aí, na hora que eu vou retomar, chegou agora uma pessoa. Deixa eu ver quem chegou. Bem, permitir a todos. Laura Policarpo, Beatriz e Yara. Pronto, permitir todos entrarem. Pronto, já permiti todos. Pronto, gente. Eu vou agora ali para o slide, aqui, né? Onde a gente vai trabalhar aqui o conceito de linguagem, certo? A aula de hoje será linguagem, conotação, denotação e figuras de linguagem, tá bom? Então vamos lá. A linguagem pode ser entendida como um fenômeno que abrange todos os signos que compõem a comunicação entre as pessoas. Dessa maneira, é por meio da linguagem que se realizam as nossas interações com o mundo em que vivemos, sejam palavras, cores, gestos, sons. Todos esses elementos auxiliam o processo de comunicação. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui em sala de aula com vocês, eu acho, né? Que a gente não deve limitar o fenômeno da linguagem ou do texto apenas às palavras. Isso já foi dito, né? E então, quando a gente se comunica, quando a gente usa a linguagem, nós seres humanos, na verdade, estamos utilizando signos. Signos esses, os mais diversos. Sempre que a gente quer se comunicar entre si, certo? A gente sempre utiliza algum conjunto de signo. O mais utilizado, é claro, para a comunicação, é o signo linguístico que compõe a fala e a escrita, certo? Esse daqui é o mais utilizado e a gente acha que não existe outro além deles. Pelo contrário, existe sim, né? Existe o signo do gesto, né? Existe o uso das cores, as formas geométricas, a linha, etc. Tudo isso a gente usa para se comunicar. Entendeu? Então, o fenômeno da linguagem é um fenômeno abrangente, que envolve múltiplas formas, múltiplas maneiras, símbolos, certo? Signos, para a gente se comunicar. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida em relação a esse primeiro momento aqui? Quando eu tratar de linguagem, eu estou tratando de linguagem num sentido amplo, ok? A linguagem, ela pode expressar-se de duas maneiras. De uma maneira representativa ou de uma maneira expressiva. Como isso acontece? A linguagem, numa dimensão representativa, ela expressa as realidades naturais, ou seja, o que significa representar as realidades naturais? Significa eu falar apenas aquilo, expressar apenas os fatos que estão na minha frente, que se me apresentam. Entendeu? Eu estou com dor de cabeça. Isso daqui é uma expressão de um fato natural. Eu não estou com dor de cabeça, tá, gente? Entendeu? Então, ou o céu é azul, ou bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, como está, etc. Ou seja, a linguagem no sistema representativo, ela tem uma função apenas de representação do real. Entendeu? Daquilo que existe. Então, é o que nós chamamos também de linguagem denotativa, ok? Isso se chama também de denotação, que acontece sempre que eu utilizo a palavra, o símbolo, a palavra, a cor, o gesto, a forma, de maneira literal, ou seja, eu não vou além do sentido primeiro que aquela forma de expressão está transmitindo. Ok? Então, aqui no textinho aqui, a Prefeitura de Garanhuns, por meio da Autarquia Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, a MSTT, em parceria com a Secretaria da Mulher, deu início, nesta quarta-feira, a um curso de formação voltado para guardas municipais que integrarão a Patrulha da Mulher. A capacitação tem o objetivo de qualificar os profissionais para atuar em ocorrências de mulheres vítimas de violências, oferecendo acolhimento e proteção durante a situação. Alguém poderia dizer o que é que esse texto quer? Qual é a ideia principal desse texto? O que é que ele traz de importante? O que é que ele manda você fazer? Alguém poderia dizer? Pode levantar a mão e falar. Pedro, pode falar.
o que é que esse texto tem, o que é que ele fala, qual é a informação que ele transmite, ok? Então é só isso, é só um custo de formação, só tem isso, só isso mesmo, o custo de formação? Alguém poderia completar mais aqui, além Pedro, obrigado pela sua contribuição. Alice, o que é que você entendeu? Uhum. Vamos lá. Alguém mais tende a Beatriz Rodrigues, o que é que você entendeu aí nesse texto? Qual é o problema? O trânsito e o transporte. Você não leu, hein, Evelyn? Bianca, muito bem. Daqui a pouco, quando eu começar a fazer as novas interações, eu pego aí, além de Bianca, eu vou ali para Cecília, seja o resto das pessoas que estão aí, que estão participando da aula. Então é isso aí. A linguagem na dimensão representativa, ela faz com que a gente entenda o significado das palavras apenas pelo que está mostrado. Eu não preciso ir além disso daí. Porque se eu for além, eu vou subverter totalmente o sentido. Entendeu? Então, a linguagem numa dimensão representativa, ela representa a realidade, os fatos que se nos apresentam. Ficou claro? Beleza. Então, vamos lá. Voltando aqui, depois da dimensão representativa, temos a chamada dimensão expressiva, que nós também usamos com muita frequência. Ocorre quando o meio de expressão se sobrepõe ao do conteúdo. Enquanto na dimensão representativa o que importa é o assunto que está mostrando, na dimensão expressiva o que importa é a maneira como se diz. Ok? O que importa é como eu estou dizendo e não o que eu estou dizendo. Entendeu? Para captar a atenção do leitor, para provocar sentidos que fazem com que a leitura se torne mais interessante, certo? Para multiplicar até o significado da palavra e etc., a gente utiliza, certo? É a linguagem expressiva. Ficou claro? Então veja, ó, não alimente todos os cães que você vê sofrendo, alguns só precisam de força para morder você. Isso não é sobre cães. Vamos lá, começando aqui por Eloane. Esse post que tá bem famoso, essa trend aí, né? Estava, não sei se tá ainda. O que quer dizer, Elone? O que você entendeu? Entendi. Beleza. Germana, o que você acha? Germana?
Isso mesmo. Laura, só para dar um espaço, o que é que você entendeu? Veja, se eu fosse aqui interpretar essa mensagem de uma maneira literal, eu ficaria na base dos cachorros e só. Não alimente cães que eu não, esse texto não teria a mínima coerência. Por quê? Uma hora ele fala dos cães, depois ele diz que não é sobre cães, então seria um texto incoerente. Até porque estaria negando, não é? Agora, então, a linguagem representativa ou conotativa é a dimensão expressiva da linguagem. Ela permite que eu vá além do significado usual, do sentido comum, literal, e embarque numa construção de sentidos, ou seja, numa ideia que está para além do que a gente concebe no mundo real. É a linguagem do poema, é a linguagem da propaganda, da publicidade. É uma linguagem que envolve uma multiplicidade de sentidos, certo? Que faz com que nós, seres humanos, tenhamos basicamente eu acho que essas duas dimensões, né? Tanto a representativa quanto a expressiva, as duas são de extrema importância para a comunicação entre nós, seres humanos. Entendeu? Nós não só nos comunicamos falando apenas no pé da letra, né? Preciso você falar o pé da letra, porque você precisa ser objetivo no dia a dia, né? Mas nós temos a capacidade de ir além do pé da letra e podemos dar outros significados, criar símbolos. Determinadas palavras, em determinados contextos, são artísticas, né? São até poéticas em determinados contextos, certo? Então, a gente utiliza essas duas dimensões, a dimensão representativa e a dimensão expressiva, ok? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa ou ficou alguma dúvida aqui? Como eu já acabei de falar, aí aqui a gente entra na função referencial, que é a mesmíssima coisa do que a gente falou sobre linguagem representativa. Entendeu? A função referencial concentra-se no assunto de que a mensagem está tratando, transmitindo ao receptor em sua integridade. Para tanto, se vale da objetividade e da denotação. Ou seja, quando nós utilizamos a função referencial ou a linguagem representativa, a gente dá ao leitor entender em sua integridade aquilo que eu estou tentando transmitir, sem tirar nem pôr, sem usar duplo sentido, sem usar metáfora, sem usar símbolo, ok? Já a função poética, que é a mesma coisa que a função expressiva, isso só para ficar gravado, certo? Ela vai transmitir aqui uma forma uma maneira de expressão que se afasta da função referencial, visto que ela utiliza o símbolo, a metáfora, entendeu? O duplo sentido, o significado que é distante do real. Então, concentra-se no plano da expressão da mensagem, ou seja, o que importa não é o que, mas como eu vou falar, fazendo com que a compreensão do conteúdo esteja em função dele. Para tanto, se vale da subjetividade interpretativa dos receptores, que construirão os sentidos. Nesse caso, prevalece o que se entende por conotação. Então, vamos lá, gente, só recapitulando. Denotação é a linguagem representativa, a linguagem literal. Conotação é a linguagem expressiva ou poética, ok? Dada pelas metáforas, etc. Ok? No campo da, no campo da linguagem expressiva, nós encontramos o que a gente entende por figuras de linguagem. As figuras de linguagem são esses recursos importantes para a criação dos sentidos dentro da linguagem poética, certo? A gente se apega todo santo dia falando uma figura de linguagem. A gente não se percebe, mas ao tempo inteiro a gente está usando uma, ok? As figuras de linguagem têm a função de inserir na mensagem uma carga expressiva enriquecedora, capaz de cativar a atenção dos receptores. Lendo essa peça publicitária, vejamos. É gripe, Benegripe. O inverno chegou. Conte
com, deixa eu ver, um minuto. Conte com o poder dos dois comprimidos. O inverno chegou. Conte com o poder dos dois comprimidos. Alguém poderia interpretar isso para mim? Deixa eu ver aqui. Acho que Luane, Laura Policarpo. Deixa eu ver aqui embaixo. Pedro, o que é que você entendeu aqui? O inverno chegou, nessa peça publicitária. O que é que chama a atenção nessa peça aí? Só o inverno, só o inverno chegou? Uhum. Eloane, a aula travou na hora que eu estava explicando. Foi, no caso aqui, na hora que eu estava explicando sobre a figura de linguagem? Poderia me alertar aí? Bem, então, voltando. A figura de linguagem é o recurso, certo? É o recurso linguístico que vai ajudar, certo? Que vai ajudar a função poética a criar os significados, os sentidos que ela possui. Entendeu? Por exemplo, se eu disser hoje eu vou à escola, aqui não tem figura de linguagem nenhuma, certo? Agora, se eu disser minha irmã é fogo, veja, agora eu tenho uma figura de linguagem, porque eu fiz um uso, certo, da linguagem, eu fiz um uso especial, diferente. Toda vez que eu faço algum uso especial ou diferente da linguagem, eu estou utilizando as figuras. Entendeu, Eloane? Toda vez que eu cativo, que eu faço com que a linguagem adquira um tom meio que estranho, diferente do usual, pode crer que aí por trás tem uma figura de linguagem. Nessa peça publicitária aqui, além do boneco, né, as palavras em verde e tal aqui, temos aqui, conte com o poder dos dois comprimidos. A palavra poder aqui tem dois sentidos. Alguém poderia explicar? Alice Alves, qual seria o sentido de poder aqui? A eficiência do remédio no nosso corpo, esse é o sentido que ela quer transmitir, mas você tem que pensar também que a linguagem poética, ou a figura de linguagem, ela tem o plano de expressão. Quando ele utiliza a palavra poder, além de falar da eficiência do remédio, ele também está querendo falar, ele está querendo apelar para uma figura do poder do super-herói, entendeu? Para a imagem. Na linguagem poética, meus amigos, quando a gente está interpretando uma poesia, um conto ou uma publicidade, qualquer coisa desse tipo, você tem que ter a dimensão da expressão, entender, tem que ter essa ingenuidade de entender, tentar entender aquela imagem que ele está tentando apresentar, se divertir com ela, mas compreender o sentido profundo que ela quer transmitir. A gente só consegue ver um filme, certo? Porque a gente tem a capacidade de se encantar com as imagens que ele traz, com o enredo que ele traz, com o roteiro que ele traz. Porque se você for, tem gente que é chata assistindo um filme, que é tipo assim, que mentira! Eita, que mentira! Tem que ir o dia todo assistindo um filme e é nessa. Eita, que mentira danada! Porque não se encanta, não se deixa levar pela poesia que o filme traz. Entendeu? Eu assisti o filme agora há pouco, Wicked. Eu achei um filme ótimo para criança, é claro, para criança. Mas o que esse filme chama a atenção com os musicais, com as cores, né, com a história da bruxa do oeste, que era boa e depois se tornou má. Então você se encanta com todos os jogos de linguagem, com todas as cenas apresentadas, com a maneira de caracterização das personagens, com o canto, né? Claro que você quer ter um sentido por trás, né? Claro que tudo tem um significado por trás. Isso é interessante na poesia, isso é interessante na linguagem conotativa, entendeu? Que é justamente a capacidade de apresentar um mundo irreal, mas com um significado que é capaz de atingir o mundo real, ok? Vamos lá. Após a figura de linguagem, a gente vai
entender as figuras de linguagem em sua inteireza. Vamos entender aqui as metáforas, a metonímia, a catacrese, a antonomasia, a comparação, ok? Para hoje, somente as figuras. Eu vou pular essa parte, figura de palavra, que não é tão importante para a gente. O que a gente vai precisar... Oi, pode falar. Tá travando muito aí, gente? Por favor. Muito mesmo? Não paro. Deixa eu voltar para aqui para a tela. Vou voltar para. Tá dando para ouvir agora? Tá captando? Vocês estão ouvindo? Tá tudo certinho? Beleza. Bem, a metáfora é a primeira figura de linguagem que a gente vai trabalhar. O que é a metáfora? Metáfora é estabelecida através de uma associação subjetiva. Lembre-se isso daqui. Associação subjetiva criada pelo autor. O que é metáfora? É sempre que eu aproximo, que eu associo duas palavras que normalmente não costumam estar associadas. Por exemplo, ela é ela é fogo. Joana é uma florzinha. A palavra Joana e a palavra florzinha não tem nada a ver uma com a outra. Normalmente você não associa esses termos. Mas por que você faz isso? Quando você faz essa associação de termos que, em primeira mão, não tem nada a ver um com o outro, você está usando uma metáfora. Ok? Ficou clara essa parte aqui? Metáfora é toda associação, certo? De palavras que na linguagem denotativa ou a linguagem do dia a dia não fazem muito sentido, entendeu? Mas só vem fazer sentido numa linguagem, numa dimensão poética. Entendeu? Quem entendeu, diga aí, por favor. Entendeu? Se eu digo, esse carro é um leão, ou esse carro bebe demais, isso é metáfora. Entendeu? Então, toda figura de linguagem é uma metáfora, entendeu? Toda e qualquer figura de linguagem tem, de certa maneira, o uso metafórico por trás dela, embora cada qual tenha uma função distinta, entendeu? Então, metáfora nada mais é que uma associação subjetiva. Deu para entender? Passando aqui, vejamos a metonímia. A metonímia consiste na troca de uma palavra por outra, por conta de uma dada relação de proximidade. A gente está sempre o tempo inteiro trocando uma palavra por outra, seja para especificar mais o que a gente quer dizer, seja para tornar a comunicação ainda mais efetiva. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vai comprar algo no supermercado e ao invés de a gente identificar pelo produto, a gente identifica pela marca. Por exemplo, vou comprar um leite moça. Ou seja, ao invés de eu dizer leite condensado, eu me refiro ao produto utilizando o nome da marca. Certo? Quando eu troco o produto pela marca, eu estou usando uma metonímia. Quando eu troco, por exemplo, o todo pela parte, ao invés de dizer não encontrei uma mão amiga, ou seja, não encontrei um amigo, uma pessoa, eu digo uma mão. Ou seja, usei a parte para me referir à pessoa como um todo. Isso é metonímia. Do conteúdo pelo continente. Ao invés de eu me referir ao conteúdo que está dentro de um recipiente, eu falo do continente, ou seja, daquilo que contém. Então, tomei 2 litros ontem, ao invés de dizer que bebi algo. Da obra pelo autor. Ao invés de eu dizer que eu tenho, ao invés de dizer o nome da obra, eu utilizo o nome do autor. Tenho em casa 2 Romero Brito novinhos. Do produto pela marca. Traga-me uma Coca-Cola, ao invés de dizer um refrigerante. Alguém entendeu a metonímia? Todo mundo entendeu aqui? Então é a capacidade de eu fazer uma troca. Entendeu? Entenderam aí? Ou não? Beleza. Metonímia. Metonímia, Pedro, é sempre que eu troco um nome por outro. Entendeu? Ao invés de eu me referir ao conceito utilizando o seu nome, eu posso trocar por outro termo.
entendeu? Que tem uma certa proximidade. Por exemplo, não terás um teto para morar. Alguém mora somente sobre um teto? A gente só mora debaixo de um teto? A gente também tem paredes em casa, né? Mas o teto representa o todo, entendeu? Ou, por exemplo, ele pediu a mão dela em casamento. A pessoa só pede a mão em casamento? Hein? Voltou? A pessoa só pede a mão em casamento? Quando eu digo que pedi, quando a pessoa diz que pediu a mão em casamento, quer dizer que a pessoa, eu pedi a pessoa como um todo em casamento, não foi só a mão dela, não é isso? Entendeu? Aqui, aqui tem o dedo dele. Ou seja, quer dizer que tem a influência dele, tem a marca dele, mas eu uso somente a imagem, a ideia do dedo. Ou seja, eu troco o todo pela parte. Tá vendo? Alguém teve dúvida ainda mais na metonímia? Então, cabeça de alho, cabeça de gado, entendeu? Isso tudo é metonímia, certo? Catacrese. A catacrese, ela é uma metáfora, tá, gente? Catacrese, ela é uma metáfora, só que o que é que acontece com a catacrese? A catacrese, ela é uma metáfora que perdeu a expressão, ou seja, ela já não tem mais um significado que chame a nossa atenção. Por quê? Essas metáforas já foram usadas com tanta frequência que perderam a sua força de expressão. Por exemplo, preciso de alguém que troque a perna da mesa. Alguém por acaso se impressiona com a expressão perna da mesa? Não, a expressão perna da mesa é extremamente usual. Vamos embarcar no trem logo mais. Aqui alguém se impressiona ainda com a palavra embarcar? Ou asa da xícara? Ou a maçã do rosto? Ou a batata da perna? Tudo isso daqui era metáfora. Mas, devido ao uso constante, transformou-se em uma catacrese. É uma metáfora cristalizada. Ou seja, já não tem mais força de expressão. Entendeu? Depois da catacrese, temos a antonomásia. O que é a antonomásia? Antonomásia é quando eu atribuo a um lugar, a uma pessoa, a um objeto, a um evento, a qualquer coisa, um nome, certo? Pelo qual ela é reconhecida socialmente ou tradicionalmente. Quando eu digo a cidade das flores, eu estou falando do quê? Garanhuns. Se eu falo Leão do Norte, eu falo de Pernambuco. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Não é isso? Ou o rei, o rei da música, o rei da MPB. Falando de quem? O rei da MPB. Rei, olha, de Roberto Carlos, né? Então veja, quando a antonomásia é eu atribuir esses títulos, né? Essas nominações, essas designações que socialmente a gente se acostuma a darem esse nome a uns lugares, entendeu? Pode falar, Alice. É, poderíamos interpretá-la como apelidos, né? Porque a gente tem uma ideia que apelido é uma coisa negativa, né? Isso. Mas ficou muito claro, ficou muito é comumente sim a metáfora, a antonomásia ser como tratado como um apelido, né? O rei do Baião, por exemplo, quem aqui não sabe quem é o rei do Baião? De que eu tô falando, gente? Rei do Baião, ninguém sabe quem é o rei do Baião.
É Luiz Gonzaga, a Cecília Ferro falou agorinha. Então, isso aí é uma antonomásia que era dada e se eu falar a terra de Padre Cícero, alguém sabe de que eu estou falando? Juazeiro, Juazeiro, não é isso? Pronto. Então, aí, isso é antonomásia. É eu utilizar outras codinomes, né? Outros nomes para me referir a um lugar, a uma pessoa e assim vai. Beleza? Voltando, aqui nós temos a comparação. A comparação ela acontece do seguinte modo: comparação, muitos autores diferenciam a comparação e a metáfora simplesmente porque a metáfora não tem conectivos. Está vendo aqui, ó? Vocês veem? Se eu disser, ela é, essa é a concepção do, ela é as flores. Para alguns autores, isso daqui seria uma metáfora. Tá vendo? Ok? Ela é as flores. Mas, como a frase é composta por um conectivo, ela é considerada uma comparação. A única diferença da comparação e da metáfora, o signo distintor das duas, que distingue as duas, é o uso do conectivo. A metáfora não usa conectivos e a comparação a utiliza. As próprias provas, eu estou falando desse modo assim, porque as próprias provas elas costumam utilizar essa pegada. Metáfora não tem conectivo e comparação possui conectivo. Certo? Deu para entender? Então ela é igual a, é semelhante a, é parecido com. Deu para entender? Vamos lá agora. Pronto, gente. Visto isso daqui, já está visto, vocês agora vão fazer as questões de sala de aula. Ok? Então, se eu não me engano, temos a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 questões, tá, gente? São 10 exercícios para a gente fazer. Agora, vocês terão de 7h40 até, no máximo, às 8h10, tá bom? 8h13 no máximo. Bom trabalho, eu vou parar a gravação da aula por enquanto, para a gente poder retornar fazendo a correção. Certo? Se a aula cair, aguardem o link. Pronto, gente. Agora a gente vai retomar aqui a gravação, certo? Fazendo a correção do material. Vamos lá fazer a correção juntos. Eu vou ser bem breve para não perder muito tempo, porque a gente não pode também, né, deixar o professor Jefferson esperando. Vamos lá. Vamos lá. Textinho que está aqui, né? Eu não vou ler todo o texto, até porque não vale a pena. Certo? Que a pergunta é, na primeira questão, é correto afirmar que o texto 1 está organizado a partir de uma linguagem, ou seja, ele quer saber toda a organização no geral, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo. O desenvolvimento de uma cultura de cooperação está diretamente relacionada ao combate ao bullying. Isso porque entender o processo educacional como uma prática que conduz à cooperação e ao respeito mútuo ataca a raiz dessa violência. Mas quais métodos podem ser adotados para se posicionar contra o bullying? Qual o papel da escola na consolidação dos valores entre seus alunos? Bem, pela linguagem que eu já estou vendo aqui, ele começa aqui, ó, eu separo esse primeiro parágrafo aqui no primeiro período, levando em consideração todos os pontos finais, né? O desenvolvimento de uma cultura de cooperação está diretamente relacionada ao combate ao bullying. O parágrafo já começa argumentando. Quando ele faz uma afirmação peremptória desse tipo, uma afirmação categórica desse tipo, ele já tá me dando a ideia que esse texto é argumentativo. Isso porque entender o processo educacional como uma prática que conduz à cooperação e a respeito mútuo ataca a raiz dessa violência. Ou seja, a cooperação
ataca a raiz do bullying. Quais os métodos que podem ser adotados? Aí eles vão, aí lançam uma pergunta para que na posteridade, posteriormente, ao longo do texto, possa ir respondendo. Então aqui vamos ter aqui o resto dos parágrafos e eu digo a vocês não leiam nenhum texto todo, certo? Sem que antes analisem a questão. Então vamos lá. A linguagem está organizada a partir de que linguagem? A. Baseada no uso da figura de linguagem, através das quais são expostos os principais desafios dos professores? B. Figurada, que se aproxima do público leitor através de várias expressões coloquiais. C. Baseada em recursos conotativos que reforçam a gravidade do bullying nas escolas. D. Denotativa, com discussão baseada em argumentos, o que atende ao gênero textual proposto. E E. Que descreve os problemas do ambiente escolar, os quais são sequenciados através do recurso expressivo de metáforas. Eu acho que dava muito fácil. Para vocês, qual foi aqui a correta? Para a primeira questão? Letra D, denotativa. A letra A diz que ele usa figura de linguagem. Esse texto não abre espaço para figura de linguagem. Sobretudo, é um dos critérios do Enem, do EPICAR. As provas que têm a redação, elas condenam, certo, o uso da linguagem poética ou conotativa dentro do texto. Então, texto argumentativo não abre espaço para a figura de linguagem. Só se for um texto de opinião, né? Figurada, vê, ele já está dizendo a mesma coisa. Figura de linguagem, figurado é a mesma coisa. Conotativo, figura de linguagem, figurado é a mesma coisa. E aqui dizendo aqui, ó, recurso expressivo, eu falei no comecinhos aqui, ó, e metáfora, a mesma coisa. Basicamente a letra A, a letra B, a letra C, a letra E falaram a mesma coisa. Então letra D como correta. Deu para entender aqui? Ou alguma dúvida? Alguma dúvida nessa aqui? Ninguém com dúvida? Bem, eu vou só aceitar um colega aqui. Primeira questão foi bem light, né? Acho que está entrando. É a Laura Policarpo. Aceitei. Aceitei ela. Eu já aceitei. Bem, retornemos agora para o texto, para a segunda questão. Segunda questão. As figuras de linguagem são recursos utilizados para tornar os textos mais ricos, garantindo-lhes maior expressividade. De posse dessa informação, assinale a alternativa na qual a figura existente é a mesma que se apresenta no trecho destacado em Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. Veja, a figura de linguagem que está aqui basicamente pegou a palavra poluição e atribuiu a ela uma característica humana. Então, se eu pego um evento e atribui uma característica humana, eu nem preciso nem saber o nome. Ele não quer que você saiba o nome da figura de linguagem. O que ele quer aqui é que você assinale a alternativa que tem essa mesma utilização, né? Então vejamos aqui. Aquele que é de natureza age como irracional? Não. Isso aqui é denotativo. Todos morremos de medo da extinção? Denotativo. Meu pensamento caminha. Meu pensamento caminha sem destino. Isso daqui é igualzinho à poluição comeu. Até porque atribui o verbo caminhar ao sujeito pensamento. Então aqui, letra C. Ok? Se eu atribuo característica humana a um ser inanimado, irracional, a um evento, eu estou usando uma figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia, ok? Marque a opção que corresponde à figura de linguagem presente nos versos a seguir. Palavras são como estrelas, facas ou flores. Eu expliquei isso aqui. Alguém poderia responder aqui para mim? Palavras são como estrelas, facas ou flores. Alguém sabe a resposta dessa daqui? Letra A. Se eu tirasse o conectivo como, eu já seria o que? Letra mudaria. Seria a letra B de bola. Tá vendo aí? Letra B de bola seria uma metáfora, não seria mais uma comparação. Lembrando daquela lógica, né? Se eu tenho um conectivo, eu vou ter ali comparação. Se eu não tenho conectivo,
parece que eu tenho metáfora, ok? Tudo vai depender se está ou não está fazendo-se uma relação. Posso. A segunda questão tem como resposta a letra C. Quarta questão. Personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Considerando esta definição e os verbos retirados do poema Desencanto, de Manuel Bandeira, qual alternativa apresenta um claro exemplo da prosopopeia? É a mesma coisa que eu falei antes. Quem respondeu a outra, basicamente vai responder essa, pela lógica. Vamos lá. Meu verso é sangue. Isso aqui é metáfora. Meu verso é sangue, isso aqui é uma metáfora. Cai gota a gota do coração. Também seria metáfora. Cai gota do coração. Eu faço versos como quem morre. Aqui seria o quê? Alguém poderia dizer que a letra C seria o quê? Comparação. Dói-me nas veias, amargo e quente. Nada a ver. E letra E. Dos lábios, a vida corre. A vida corre dos lábios. A vida corre. E aí? Acertaram? Texto 2, o texto do querido Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável desnecessidade também de ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Vamos lá. Em relação aos sentidos das palavras retiradas do poema, versos íntimos do poeta paraibano Augusto dos Anjos, é correto afirmar que 1. O vocábulo formidável no primeiro verso tem como sinônimo admirável. Vamos fazer uma análise aqui. Ninguém assistiu ao formidável ou admirável, dá no mesmo, beleza. Eu pego aqui a 1 e vejo se a 1 está certa, A, B ou D. Próximo. Quimera, no segundo verso do poema, pode significar fantasia ou alucinação. Quimera, aqui está. O enterro de tua última fantasia. Isso aí, correto. A 2 está certa, letra A ou letra D. Vejamos agora, para a gente desfazer aqui o problema. Na 3. No décimo verso do poema, o termo escarro tem uma conotação positiva. 4, 8. Vamos lá aqui. 8 aqui. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Ou seja, está dizendo que aqui que o beijo é a mão que afaga, que acaricia, que cuida, é também a mesma que depois vai apedrejar, que vai machucar. Então a palavra escarro aqui não tem uma conotação positiva, mas uma conotação negativa. Então, errada a 3 e ficamos aqui na letra D, ok? Quinta questão, letra D. Vamos lá, passo para a questão, já passo para a questão. No filme Letra D. Quinta questão, letra D. Vamos lá. Sexta questão. No primeiro parágrafo do texto sobre o filme O Candidato Honesto, a palavra praga tem um sentido conotativo. Em qual das alternativas a referida palavra também foi utilizada em um sentido figurado e é sinônimo de maldição? Nem preciso ler o texto. Voltando. Em qual dos parágrafos a seguir a palavra praga foi usada como sinônimo de maldição? Ok? Alguém poderia responder? Letra. Ditador é o chefe de uma nação que prefere a peste do despotismo à praga da anarquia. Muito bem, é isso aí. Correto. Letra E. Que a praga aqui no sentido seria a maldição mesmo. Uma coisa ruim. Em Os Amores Começam a Morrer. No segundo verso do poema de Eça de Queiroz, há uma figura de linguagem utilizada quando se quer atribuir características humanas ou de seres animados a seres inanimados. Seria a letra A, prosopopeia. A gente ainda vai ver a prosopopeia. Eu só coloquei aqui para vocês pegarem no A. Quinto, na última estrofe do poema, na minha alma ficou o samba, o batuque, o bambolê e o desejo de libertação.
A figura de linguagem destacada é a metáfora, pois, vamos lá, resposta dos internautas. E aí, gente, qual é a resposta aí? Estabelece uma associação subjetiva entre substantivos alma, samba, batuque, bamboleio e desejo. Alguém mais? Letra B. Quem colocou letra B está certíssimo. A metáfora é uma associação subjetiva entre substantivos ou entre as palavras. Beleza? Bora lá. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá muito inteirinho. O humor da tirinha foi conferido no texto 4, sobretudo pela não compreensão por parte da personagem Chico Bento da figura de linguagem utilizada por ser seu interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de quem foi? Metonímia. Ao invés de eu falar, ele pegou ao pedaço e o todo, né? Texto 5. Com uma mão na frente e outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. O humor no anúncio publicitário foi conferido sobretudo. E aí? Pela antonímia, ou seja, pela aproximação de sentidos? Uma antonímia não é aproximação de sentidos, né? É oposição de sentidos. Ambiguidade, a expressão uma mão na frente e outra atrás pode admitir mais uma interpretação? E aí? Letra A. Quem mais? Letra A também. Letra D, gente, pela provocação, tendo em vista que após ler o anúncio, o consumidor passa a sentir-se propenso a adquirir a apólice de seguro. Tá aqui, ó, com a mão na frente e outra atrás, vai ser difícil sua família rezar por você. Ou seja, ele quer provocar o leitor aqui para que o leitor adquira o produto. O recurso que ele utilizou foi a provocação, ok? Bem, ficaram aqui para casa as questões 4 e 5, 6 da escola de aplicação. Tá aqui gabarito do IFPE e gabarito da UPE. Ok, gente? Ficou claro para vocês? Alguma dúvida nesses 3 minutos finais?